Bom, nós vamos dar início hoje a mais uma série de aulas, de projetos, de trabalho em conjunto, com todos aqui. Só que dessa vez, muito alto. E dessa vez nós vamos tratar de problemas como os textos que vocês devem ter recebido, livros, problemas elementares, porque são assuntos que se referem aos últimos anos do ciclo fundamental, sétimo e oitava série. Então, nós vamos começar por um tópico que é bastante tradicional e até milenar, que é a nossa proporcionalidade. Depois o Wagner vai falar sobre o teorema eficaz. Tá? Mas antes eu queria que o Wagner fizesse aqui, deixar bem claro qual é o nosso cronograma de atividade. Os meus alunos de vocês não estão habituados a fazer esse curso e sabem que o programa é de manhã, a aula vai, e de tarde trabalho para todo mundo, né? Esse programa está sendo transmitido para 22 estados, né? Sim. 22 estados. E 23 vagas, lá. 23 estados via internet. E nós contamos isso por dinheiro, né? Nós contamos com um apoio prestigioso, não só do IMPA, que é um patrocinador central da comunidade, que recebe todas as instalações, funcionários e todas as facilidades, mas também da CIMEC e da FAPERJ e do Programa do Milênio, do Instituto do Milênio. Esses financiamentos todos têm sido obtidos graças ao auxílio incansável dos professores da Copai, que está comprando as cenas e está se movimentando para conseguir esses fundos. Tá? Para todas as pessoas, a gente tem que aclarar o agradecimento, bem como aos nossos colegas dos 23 estados que se organizam e cumprem um papel importantíssimo na direção dos trabalhos em cada local. Bom, o Wagner está pondo aqui no quadro o nosso horário. Então, o nosso horário vai ser o seguinte: de 9 às 10 de aula, e 10, depois tem meia hora de folga, 10 para 25 de aula, depois 1h30 para almoço, das 13h30 às 14h45 tem trabalho em grupo, na solução dos problemas que nós apresentamos, e depois tinha todo mundo aqui, assim, 15 estavam para discutir as soluções. Cada grupo apresenta a solução de algum problema e o assunto é discutido. Definição geral. Já bom, problema da segunda-feira, tá? Segunda-feira envolve uma tecnologia internal, nunca se acerta de primeira na hora que ele tem que funcionar. Então, estamos transmitindo, a imagem está chegando, o Brasil inteiro, mas o som não está chegando, por alguma razão que eles vão descobrir. Então, alô? Professor Elon, o senhor podia falar no seu microfone? Pode falar no meu.
Obrigado. Isso é um problema de alta tecnologia que vai explodir. O cara de chegar aqui chegou na Amazonas. Não, lá também, eu acho que esse lá não Não é lugar, não. Eu estou indo para uma água também. A Catarina tem som. Estudos que nós tivemos com eles, nós vimos fazendo de ontem. Sujeito perigoso esse crioulo. Tudo bem? Tá. Pessoal. Muito bem, então, olha, então nós vamos tratar inicialmente hoje da noção de proporcionalidade. Como dizia no começo, essa é uma noção bem antiga, milenar, onde existe praticamente, desde que a matemática começou a ser cultivada, de geometria, a noção de grandezas proporcionais desempenha um papel fundamental. A ponto de que a maioria dos leigos, inclusive leigos supostamente bem educados e empresários, acham que quando uma grandeza depende de outra, de forma que essa grandeza é função crescente da outra, isso é proporcional. Tudo é proporcional. Não é bem assim, nós sabemos que uma coisa é uma função crescente, outra coisa é uma grandeza depender da outra de forma proporcional. Quando uma grandeza depende de outra proporcionalmente, quer dizer, é uma função linear dessa outra, então surgem os problemas de regras de três, que são problemas que muitas vezes ocorrem sob a forma de regras de 10, regras de 3, regras de 5, e então são sempre chamados de regras de 3. Nós vamos mostrar, quando as pessoas quiserem mostrar aqui a vocês, é que todo problema de regra de 3, entre aspas, você pode tirar as aspas e considerar como sendo um problema de regra de 3 mesmo, 1, 2, 3. Então, aqui, como se trata de uma questão elementar, nós não estamos aqui procurando fazer teorias complicadas, ou mesmo simplificadas, porém sutis. As teorias que vão aparecer são extremamente simples e se trata, o nosso objetivo aqui é tirar parte do mistério das coisas e procurar fundamentar corretamente essa emoção. Se verá isso na aula do Wagner, agora que ele vai tratar de teoria disputável, e vai mostrar como é que teoria disputável, que é uma coisa tão fundamental quanto proporção, só que na geometria e na aula, a teoria disputável tem vários aspectos, várias demonstrações interessantes, tem várias aplicações que ele vai dizer. Então, embora nós não sejamos pedagogos, no sentido estrito do termo, nós somos professores de matemática, sinceramente, não podemos evitar de considerar essas questões que nós vamos tratar do ponto de vista pedagógico. Então, vamos começar com uma questão extremamente simples, que é a questão que abre a apresentação do livro. Na primeira página do livro surge o problema assim. Uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Quantos dias seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros?
É claro que todo mundo aqui sabe desenvolver esse problema. Eu vou olhar como é que esse problema pode ser visto e apresentado. Nós vamos, Então, tem três métodos, geralmente. Outros métodos não podem ser criados, mas basicamente são três métodos para resolver esse problema. Um é o método direto. O método chamado método direto é um método que não exige nenhuma conta especial, nenhum raciocínio profundo. É um método que se aplica quando os números são pequenos e são números fáceis. Por exemplo, nesse caso aí, que foi a série subida, 54 é uma vez e meia com 26. Se 54 é uma vez e meia com 26, esse número aqui tem que ser uma vez e meia 14. Uma vez e meia 14 são 21. Então, esse é o método direto. Evidentemente, se os números fossem grandes, ou mesmo que fossem pequenos, fossem números difíceis, né, eu não podia usar esse método. Mas, se eu puder olhar em casa e ver que posso usar esse método, por que não usar? Vou usar. Eu vou fazer esse livro complicado para resolver esse problema. Mas, vamos ver qual seria o outro método. O outro método seria chamado de redução à unidade. Redução à unidade é o seguinte: chega 36 quilômetros, já em 14 dias, 1 quilômetro por quilômetro. Aí depois que calcular 1 quilômetro, eu calculo 54 quilômetros. Isso fica principalmente para os nossos jovens, inexperientes alunos, e é interessante lançar a mão de um modelo, um algoritmo visual. E é o seguinte: a gente escreve aqui quilômetros e aqui dias. Então aqui tem 36, corresponde a 14. Então aqui é redução unidade, então dividido por 36. Por que dividido por 36 é 1? Claro, por isso que eu estou dividindo por 36. Então toda conta que eu fizer aqui, eu faço uma semelhança aqui, dividido por 36. Então fica 14 dividido por 36. Se quiser, eu vou simplificar essa fração. 7 vezes 8 alto, 25. Então, depois eu quero 64, então eu multiplico com 54. Então, fica 54. Como eu multipliquei com 54 aí, eu tenho que multiplicar por 54 aqui. Então, fica 14 vezes 54, dividido por 36. Eu posso fazer simplificações, eu posso fazer um pouco de direto, daqui já 21. Então, esse é um esquema que convém manter em mente, porque evita erros, não todos, mas alguns, e principalmente ele se aplica em situações mais complicadas, como nós vamos ver. E o terceiro método é o método da proporção. Não é esse, mas feito de uma forma mais concisa. Que é simplesmente escrever que 36 está para 54, assim como 14 está para x. Aí tem o valor de x. Então, agora, muito bem, fica muito simples, mas é preciso levar em conta alguns cuidados. O principal cuidado é observar que isso só se aplica quando as bandeiras em questão são proporcionais. Para entender o conceito de bandeiras proporcionais, que é um conceito extremamente fundamental, absolutamente fácil, vou dar um exemplo de bandeiras que não são proporcionais. Então, a gente poderia depois estabelecer referência. Vamos supor que eu tenha, aqui no livro eu dei esse exemplo, que
se trata de uma pessoa que está em diferente forma física. Mas depois, olhando os números aqui, eu vi que eles não batem aquele preço de diferente forma física. Ele deixou uma flecha. Mas, de qualquer modo, é uma pessoa que conseguiu correr 100 metros em 12 segundos. O recorde mundial, quando era garoto, o objetivo principal dos corredores de 100 metros era diminuir os 10 segundos. 10 segundos era um negócio que era considerado a marca fatal, porque todo mundo queria passar por aí. Se esse cara corre 100 metros em 12 segundos, ele não é mal. Então, de qualquer modo, ele é um cara muito bom que consegue correr 100 metros em 12 segundos. Então, ele está nas Olimpíadas. Então, a pergunta é a seguinte: em quanto tempo ele conseguiria, e que distância ele percorreria em 12 segundos? Tem 18 segundos. Bom, como ele é um cara excepcional, eu posso medir que ele carregar 100 metros em 12 segundos e 6 segundos a mais seria metade do tempo a mais, um esforço extraordinário, talvez conseguisse correr 150 metros. Mas se eu perguntasse que distância ele percorreria, digamos, em 1 minuto, aí não tem como eu adivinhar. Certamente não vale a proporcionalidade, porque a pessoa que vai correr 100 metros em 12 segundos, ele tem que fazer um esforço extraordinário, concentrado naquele tempo de 10 segundos, 12 segundos, e depois disso ele não vê que ninguém consegue manter a mesma força, a mesma velocidade em massa. Então, ele tem que ter cuidado com essa questão de proporcionalidade, e ver que a regra de 3 é um instrumento que se utiliza dentro de certos limites. Outro exemplo em que a regra de 3 não funciona, tem vários exemplos. Por exemplo, todo mundo ouviu falar na lei de Hooke, que diz que quando você aperta uma mola, né, o deslocamento da mola é proporcional à intensidade da força. Proporcional à intensidade da força. Mas é claro que essa regra vale dentro de certos limites, porque se a força for pequena, mesmo que seja diferente de zero a força, ela não vai mexer a mola forte, uma força pequena não consegue mudar. E se for muito grande, a mola vai esticando, o limite de apertão para esticar. Ela vai ficando cada vez menos, o esforço é cada vez maior, para conseguir botar um pouco menos, e se a força for muito grande, até mesmo não sendo a mola, mas que a proporcionalidade não vale. Essa coisa que a proporcionalidade não vale, os economistas chamam isso a lei dos retornos decrescentes. A lei do retorno decrescente é mais ou menos, pode ser exemplificada do seguinte modo: eu tenho um terreno e eu planto, digamos, 100 mudas de planta qualquer, digamos, de milho. Aí eu tenho uma certa colheita. Se eu plantar 200 mudas, eu terei, talvez, depende do meu terreno, uma colheita 2 vezes maior. Mas se eu for aumentando isso, aplicar 1000 mudas, aí eu não colheita, talvez não colhe nada, porque o terreno fica exausto. Isso se chama de retorno decrescente. Cada vez você tem que fazer um esforço maior para conseguir mesmo. Isso é muito comum. Bom, então é preciso saber o que é que são grandezas proporcionais. Então, a gente tem aqui 2 tipos de grandeza. Uma grandeza se chama X, outra grandeza se chama Y. E existe uma correspondência que a cada X associa o Y. Por exemplo, aqui, eu tenho uma grandeza que é um movimento da estrada para ser asfaltada, e o Y é o número de dias. Então, a grandeza são quilômetros, distâncias, e eu fiz tempo. Então, existe essa correspondência. Para cada X corresponde um Y. Então, em partir de Y, quando eu digo que Y é proporcional
significa duas coisas. Primeiro, é que quanto maior for x, maior é o y. Então, ou seja, que y isso é uma função crescente de x. Quanto maior o x, maior o y. Quanto mais quilômetros eu tiver para contar, mais dias eu necessito. E a segunda é que quando multiplicar x por uma constante c, o valor que y correspondente fica multiplicado pela mesma constante c. Esse é que é o ponto crucial. Né? Esse primeiro critério, embora seja do ponto de vista estritamente matemático necessário, ele do ponto de vista prático, ele é uma forma de eliminar logo as coisas que não são proporcionais. Se não satisfizer o primeiro critério, certamente eu não vou nem continuar. E aqui significa, quando eu multiplico o x por uma constante, o y fica multiplicado pela mesma constante. E aqui tem uma coisa, nesse ponto que a gente utiliza na prática frequentemente, que é uma forma mais comum de nós observar se essa propriedade é satisfeita ou não, válida ou não, essa é que basta considerar ser inteiro. Por exemplo, se eu multiplicar x por 2, o y correspondente fica multiplicado por 2. Se eu multiplicar x por 3, o y correspondente fica multiplicado por 3. E assim por diante. Se eu multiplicar x por um número natural n, o y fica multiplicado por aquele número natural. Basta isso. Se a gente verificar que isso é verdade para ser inteiro, então isso é verdade para ser real qualquer. Isso é um teorema chamado teorema fundamental da proporcionalidade, e nessa altura dos acontecimentos não tem nada a ver com demonstração disso. Eu estou estudando uma noção de proporcionalidade pela primeira vez. Basta subir que é verdade, e basta verificar isso quando C é um número inteiro. Okay? Quando se tem uma correspondência no x, a gente sabe, né, que a gente diz que é uma função de x, isso, e essa segunda condição significa que quando eu multiplico x por uma constante, o f de x fica multiplicado pela mesma constante. Em particular, é o f de x, d vezes f de x. ok. Então, essa história, a história é difícil. O professor de matemática, ele pensa x, né? Diz isso, escreve z, todo mundo entende que é fácil, mas não certo é z. Então, eu estou a caminho, eu não cheguei lá, mas estou procurando me aperfeiçoar para atender esse critério tradicional das pessoas de matemática clássica. Então, essas duas funções eu fiz, isso é dizendo que essa é uma função crescente de x e que essa de x deve ser de x como eu pensei. Em particular, se eu usar o símbolo K para dizer que é igual a f1, que é nada mais, nada menos do que reduzir a unidade, esse aqui vai dizer que K é o valor de F no 1. Isso aqui é o F. F de 36, F de 36 é igual a 14. Isso aqui está dizendo que F de 1 é igual a 14 sobre 36 e que F de 54, que é o jogo natural, é igual a 25. Em particular, se eu olhar para f de x, x é x vezes 1. Então, isso fica x vezes f de 1 igual a
x vezes k. Então, f de x é igual a k vezes x. Então, a proporcionalidade se traduz matematicamente pelo fato de que a função f é de que x vai em cada sentido onde cai uma constante chamada fator de proporcionalidade. E muitos livros, e muitos professores, e muitos matemáticos olham para isso assim. O que é a proporcionalidade? É uma função do tipo f de x igual a kx. Quando existe uma constante k, tal, por isso é igual a kx para todo x. Definição absolutamente correta do ponto de vista racional. Na prática, não é muito interessante dar essa definição, porque esse símbolo k aqui, muitas vezes, ele está oculto. E um grande número de vezes ele é desnecessário, não precisa saber que existe um k. Né? Por exemplo, quando a gente usa o teorema de Tales, chamado teorema de Tales, que na verdade não é teorema de a dúvida se é teorema de Tales mesmo, é que toda paralela aos lados do triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais. A gente divide esses lados em segmentos proporcionais. Então, aqui, então, se você considera esse segmento como ponto x, e esse ponto x', então a teorema de Tales diz que x' é proporcional a x. Mas a gente resolve centenas de problemas de proporcionalidade e semelhança que nunca se procurar saber qual é o k. Qual é o k da proporcionalidade? O k é o seguinte: quando eu tomar x igual a 1 aqui, você vai ter um k, que é um comprimento aqui, mas isso não vem ao caso, na maioria dos problemas. Tá? De qualquer modo, essa é a expressão matemática da proporcionalidade. Então, isso igual a k. Ok? Ok, chega aqui. Então, aí existe também a noção de divisão em partes proporcionais. Divisão em partes proporcionais é uma noção de proporcionalidade que ocorre frequentemente na prática. Né? Por exemplo, aqui no livro tem um exemplo de aliás, tem uma conta errada nova, tem uns números aqui escritos errados. Os resultados estão certos, mas na digitação aqui não ficou certo. O problema é o seguinte: nós temos aqui um edifício de 3 andares. O primeiro andar só tem um apartamento. Um apartamento grande, que tem uma área de jardim, uma área livre e tal. O apartamento, no primeiro andar, tem 200, o apartamento 101 tem 286 metros quadrados. É gigantesco. O apartamento é muito grande, mas é porque tem uma área, não tem outra vista aqui. Nos outros 2 andares tem 2 apartamentos. Tem o apartamento 201 e 202. 201 e 301 tem cada um deles 80 metros quadrados. E o 202? Se você quer falar, 202 e 302 tem 100 metros quadrados. Então, o problema é o seguinte: tem um síndico que verificou que mensalmente o gasto com a administração atinge a R$4.000. É despesa com o condomínio. Então, ele tem que dividir essa despesa proporcionalmente às áreas dos apartamentos. Porque essa é a área que se usa normalmente. E na maioria em outros que sobra igual, fica catriz e tal. Mas é proporcionalmente às áreas dos apartamentos. Então o problema é dividir R$4.000 em partes proporcionais ao número 286, 80
Então a gente tem que ter noção do que significa dizer dividir o número A em partes proporcionais a 1, a 2, a n. Se esse número A fosse igual a 1 mais a 2 mais a 3 mais a n, então dividir em partes proporcionais é muito fácil, né? Uma parte era 1, outra parte é 2, outra parte é 3, outra parte é n. Esse número A em geral não é igual a 1 mais a 2 mais a 3 mais a n, mas aí a gente divide o número A. Bom, depois eu vou apresentar essa maneira de ver a coisa. Enquanto dá a definição geral, isso significa que A tem que ser escrito as partes, x1 mais x2, etc. mais xn, onde esse número x1, x2, xn são proporcionais aos números A1, A2, a n. Isso significa que o x1 é uma constante vezes A1, o x2 é a mesma constante vezes A2, e assim por diante, o xn é a mesma constante nessa área. Como é a mesma constante para todas, é por isso que eles são x1, x2, xn são proporcionais a 1, a 2, a 3. Então eu tenho que dividir A, escrever A como soma de n parciais, e cada uma dessas parcelas guarda a mesma proporcionalidade em relação a esse grupo. No mesmo caso, tá? Por exemplo, aqui eu tenho que escrever 4.000 como soma de 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, sendo que esse número tem que ser proporcional a essas áreas ali. Então, se eu pego isso aqui e soma essas igualdades todas, fica x1 mais x2 mais xn, isso é igual a A, vai ser igual a K vezes A1 mais A2 mais F mais AN. Então o K, então não precisa ser igual a A. O K é igual a F. A vezes A1 mais F mais AN. Então esse é o K. Então, isso significa que cada uma dessas partes é igual a A, então é assim que se divide. Aqui no caso, eu tenho que dividir 4.000 em partes proporcionais a 286, 80, 100, 85. Quer dizer, esse número tem que ser dado uma certa ordem, né? O x1 deve corresponder ao A1, x2 ao 2, etc. Então, aqui no livro, na página 9, tem os erros de expressão. Uma coisa que vocês vão notar é que os números estão aproximados. Eu penso 49 centavos, eu penso 50 centavos. Então, aqui na página 9, vocês fazem as contas, e vocês vão ver que tem esses erros aqui, então, a oportunidade de fazer a conta. Esse tipo de problema, divisão em partes proporcionais, ocorre na chamada regra da sociedade. Antigamente, os livros de matemática para o ensino secundário, eles eram bem objetivos e tinham uma certa metodologia bem simples e aplicada, que não se encontra, não raramente hoje em dia. Essa questão de regra de sociedade, todo livro aí que tinha regra de sociedade. Então, tem a regra de sociedade, é assim.
por exemplo, dois sócios autorizam uma empresa, uma microempresa, dois sócios. Então, tu entras no capital, os dois sócios, investem, digamos, eu escolheram para duas pessoas capitais todas, aqui eu vou ficar igual ao caso de três, vou botar aqui. Capitais C1, C2, C3 e obtém o lucro total quanto cabe a cada um. Então, essa é a regra de sociedade. Nós somos formas muito simples, dividir L em partes proporcionais, nós temos C2 e C3 pelo capital empregado por cada um. Então, a cada um, o primeiro vai receber L, C1, C1 mais C2 mais C3, L, C2, C1 mais C2 mais C3, e L, C3, C1 mais C2 mais C3. Bom, existe também a regra de sociedade, essa é chamada regra de sociedade simples, que consiste em dividir o grupo em partes proporcionais a que cada um investir. Mas existe outra regra de sociedade, que é a regra de sociedade composta. É o seguinte: um sócio trabalhou o tempo inteiro e o outro trabalhou o tempo. Eu teria que entrar no mesmo tempo na sociedade, mas trabalhavam no negócio o tempo diferente. Porque se eu disser que um entrou durante o tempo inteiro, depois saiu, entrou outro entrou no trabalho, eu complico porque eu era que só tinha dois, eu já tinha três, porque eles estavam todo o tempo comigo, mas só que um trabalhava mais do que o outro. Tá? Então, temos T1, T2 e T3. Aí, como é que eu vou dividir? Nesse caso aqui, da regra de sociedade simples, estão permitindo implicitamente que os três trabalhavam igualmente. Agora, a situação fica um pouco diferente, porque eles demais trabalharam em tempos diferentes. Né? Então, eles têm a divisão dá o resultado os números são x1, x2, x3. Agora, ou digamos que T1, T2, T3 sejam, sei lá, dias, horas, sei lá, qualquer unidade, não importa. Mas durante o tempo x1 sobre T1, digamos que sejam dias. Isso aqui significa o lucro dele correspondente a um dia de trabalho. Porque se ele fez o lucro x1 durante o trabalho de T1 dias, então x1 sobre T1 é o lucro durante um dia de trabalho. Análogamente x2 sobre T2 também é lucro de um dia, e x3 sobre T3 também é lucro de um dia. Bom, eu reduzi tudo a um dia. Então, nesse caso, o que cada um ganha durante um dia é proporcional ao que ele investiu. Porque agora os preços ficaram iguais. Então, isso aqui
deve ser proporcional ao capital, é proporcional ao capital que cada um investiu, tá certo? Então, reduzindo a um dia, todos trabalharam agora X por T1, um dia, e o dia, esses lucros são proporcionais aos capitais, consequentemente, o X1 é igual a K vezes T1, T1. O X2 é K vezes T2, T2. E o X3 é K vezes T3, T3. Ou seja, eu depois dividir o lucro, C1, C2, C1, C2, C3, em partes proporcionais a C1, C1, C2, C2 e C3, C3. Eu dividi C1 mais C2 mais C3, o lucro L em partes proporcionais ao produto. Ao produto, tá? C1, C1, C2, C2 e C3, C3. Ok? Então, nesse caso da regra de sociedade conforme, a gente tem que dividir o lucro em partes proporcionais aos produtos, cada capital pelo tempo utilizado. Em muitos livros de ensino fundamental, eu li até outros, eu não li nenhum aqui, eles dizem que isso consiste em dividir o lucro L em partes que são, ao mesmo tempo, proporcionais a C1, C2, C3 e proporcionais a C1, C2, C3. É estranho, porque o resultado que você vai ter não é nem proporcional a C1, C2, C3, nem proporcional a C1, C2, C3. É a mesma coisa que você dizer, a bandeira é verde e amarela, a bandeira não é cor de rosa. Então não é nem verde nem amarela. Se você fizer conta, dividir no caso concreto, você vai ter um resultado que não é proporcional a isso, nem a C1, C2, C3, nem a C1, C2, C3. É proporcional aos produtos, que é outra coisa. Não, é proporcional aos produtos. Uma cerveja é proporcional a outras. Quer dizer, você tem proporcional, é dividir em partes proporcionais a uma, mas a N significa que as partes são K1, K1, K2, K3, e desses números X1, X2, X3, são cada um deles, X1, X2, X3, XN, esses números são resultado da divisão de A em partes proporcionais a 1, a 2, a N. Não tem nada a ver com a soma. Proporcional a cada um deles. Quer dizer, quais são, você pega assim, por exemplo, 1, 2, 3. Tá? Então, 5, 10, 15. É uma sequência de números que são proporcionais a 1, 2 e 3. Então, o conceito básico é esse. É uma sequência de números proporcional a outra sequência de números. Ou seja, vamos insistir nesse ponto. Então, por exemplo, 3, 5, 7, 6, 5, 9. É uma sequência proporcional a 9, 15, 27. Então, essas duas sequências são proporcionais. Então, se eu quiser dividir 34 em partes proporcionais a 3, 5 e 9, a resposta vai ser uma sequência de 3 números. 34 dividido em partes proporcionais a 3, 5 e 9. Então,
eu faço o seguinte, eu quero 3 mais 5 mais 9, dá 34, dividido por 3 mais 5 mais 9, igual a 2. Então, esse número tem que ser multiplicado por 3, por 5 e por 9. Então, tivemos 6, a resposta 10, 18. A resposta. Ele fala, se eu quiser dividir 34 em partes proporcionais a 3, 5, 9, a resposta é 6, 10, 18. Vamos continuar com o exemplo concreto. Agora, vamos supor que eu quero dividir 34 em partes proporcionais a, digamos, a metade disso, digamos, 1,5, 2,5 e 4,5. Dividir 34 em partes proporcionais a isso aqui. A 1,5, eu vou ter que somar 1,5 com 2,5 com 4,5, vai dar 1, 2, 3, 4, 7, dá 8,5. Eu tenho que dividir 34 por 8,5. Contemplando vai dar 4, né? 4, aí eu vou multiplicar 4 vezes 1,5, dá 6, depois 4 vezes 2,5, dá 10, depois 4 vezes 4,5, dá 18, né? Então a resposta é 6, 18, 6, 10 e 18. Essa é a maneira de dividir 4 em partes proporcionais a 1,5, 2,5 e 4,5. Agora, existe algum jeito de eu dividir 34 em partes que sejam ao mesmo tempo proporcionais a 1,5, 2,5, 4,5 e 9, 15 e 27? Existe. Na verdade, qualquer divisão que eu faça de 34, né, em partes proporcionais qualquer número que eu faça de partes proporcionais a 3, 5 e 9, esse número, o resultado, vai ser proporcional ainda a 1,5, 2,5, 4,5. Okay? Porque essa sequência aqui é proporcional a essa. Então, se a gente divide um número em partes proporcionais a 1, a 2, a 3, o resultado é o mesmo se eu dividir esse número em partes proporcionais a 2 a 1, 2 a 2 e 2 a 3. Porque a 1 a 2 e a 3 está na mesma proporção que 2 a 1, 2 a 2 e 2 a 3. Bom, agora vamos falar um pouquinho de grandeza proporcional a variações. É aqui que entra a questão da soma que você mencionou. Vamos lá. O exemplo 10. Então, na verdade, esse exemplo experimente é um exemplo que eu pus como exercício. Tudo bem, fica eu não vou dizer. Vamos supor que eu chego numa loja e compro 3 camisas. Não, acho que nós temos que fazer preço diferente. Eu vou no supermercado e compro 3 quilos de batata, 2 quilos de arroz e 5 quilos de, digamos, feijão. E o resultado deu R$27. Não tem lá noção de preço. R$27. Provavelmente é muito menos do que isso. Bom, não importa. Numa terra
achei uma ferramenta. Aí eu pergunto assim, quanto custaria, qual seria o despesa se eu comprasse 4 quilos de batata, 3 quilos de arroz e 7 quilos de feijão? Alguém tem ideia? Ok? Vamos fazer mais simples, vou simplificar. 3 quilos de batata e 2 quilos de arroz custam R$15. 4 quilos de batata mais 3 quilos de arroz custam quanto? Quem sabe a resposta? Alguém sabe? Eu não sei. Eu não sei. Não dá para dizer. Não dá para dizer. Porque 15 aqui não é proporcional a 3 de 2. Depende do que de batata. Agora, se eu disser é proporcional à soma, entende? Se eu disser agora 6 quilos de arroz, 3 quilos de batata e 4 quilos de arroz. Aí é fácil. Aí é fácil. Então, isso percebe, essa observação percebe o que eu vou dizer agora, que o organismo é proporcional a várias outras. E tem o exemplo de um organismo que não é proporcional a várias outras. Proporcional. Cada uma delas separadamente tem um preço, que é proporcional à quantidade, mas a soma não é proporcional. Se diversos preços unidades de cada produto, não fica, né? Acabou, não tem problema. Se tivesse a resposta, também seria isso. Então, entendendo, proporcional a várias outras. É muito simples. Beleza proporcional a várias outras, depois ela é proporcional a cada uma delas separadamente. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, X, Y e Z, vai corresponder um dado. Então, o que significa dizer que dado é proporcional a X, Y e Z? Significa dizer que dado é proporcional separadamente a X, Y e Z. Ou seja, se o dado, se escrever o dado como sendo função de X, Y e Z, se eu multiplicar X por uma constante, deixando Y e Z fixos, se eu multiplicar X por uma constante, o dado fica multiplicado pela mesma constante. Se eu multiplicar X por uma constante qualquer, o dado fica multiplicado por aquela constante. E se eu multiplicar Z por uma constante, o dado fica multiplicado por aquela constante. Veja bem, nesse caso aqui, se a batata duplicar de preço, a minha soma não vai duplicar. Né? A minha solução só vai duplicar se a batata e o arroz foi multiplicado no valor do preço de cada um deles, foi multiplicado pela mesma constante, todos elas. Não é a mesma coisa que está dito aqui. Aqui está dito que é multiplicado por uma constante, o total fica multiplicado por aquela constante. Vamos ver um exemplo. O exemplo dessa situação. O exemplo dessa situação fica mais claro, vocês podem imaginar uma coisa do exemplo, se a gente se observar aqui
uma coisa básica, fundamental, que é o seguinte, que nesse caso x, é uma constante que é chamada de fator de proporcionalidade vezes o produto x, e só acontece nesse caso. Eu dizer que é proporcional a várias outras, significa que ela é proporcional ao produto dessas coisas. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque se olhar para x, é a mesma coisa que eu fiz com uma variável. X é x vezes 1. Então eu posso botar esse x aqui para fora e ficar s de 1 e y c. Estou usando esse aqui, com x igual a 1. Com c igual a 1, o x está desempenhando o papel do c e o y está no lugar do x. Ok? Então a mesma coisa, o y é y vezes 1. Então posso pôr esse y, consegue uma certa constante aqui, e então aqui fica 1. Está entendendo? E isso aqui é a mesma coisa, x, y, z, vezes f de 1. Esse aqui é o de K, é a constante de proporcionalidade, então fica f de x, y, igual a K, x, y. Esse exemplo, toda vez que eu penso numa grandeza proporcional a várias outras, eu penso num paralelepípedo. Né? Para simplificar, vamos considerar um paralelepípedo retangular, ou seja, um bloco retangular. Então a gente tem uma aresta, x, comprimento, depois tem uma largura aqui, que é o y, e tem uma altura z. Nesse caso aqui, a gente vê geograficamente que quando o x duplica, o volume duplica. Porque se eu duplicar o x, só responde a colocar outro bloco retangular igualzinho aquele do lado dele. Até claro que o volume da soma vai ser, o volume desse bloco maior vai ser a soma do volume do bloco menor. A mesma coisa do y, que fica colocar outro lá atrás, e por dentro botar outro em cima. Então, multiplicando por 2, por 3, etc., então a gente vê que o volume do bloco retangular cumpre essas funções aqui. E se eu multiplicar uma aresta, né, por uma constante, o volume fica multiplicado por aquela constante. O que não é o caso aqui. Né? Novamente, o simples responde. Se o arroz triplicar o preço, a minha conta não triplica. Isso? Então não é proporcional às duas variáveis ali. Então, como uma beleza é proporcional a várias outras, o critério que eu sabia que era proporcional a várias outras, que é próximo do centro, é assim, multiplicando cada uma delas separadamente por um número, a beleza fica multiplicada por aquele número. Basta fazer isso para o número inteiro e vale para qualquer número. A gente 2, pi, é qualquer número. Esse vale para inteiro e vale para qualquer número. E o exemplo que eu sempre tenho é o exemplo do volume. Só que nesse caso aqui, eu achei que a constante de proporcionalidade seria o volume de um bloco retangular cujas arestas eram um, ou seja, um número unitário. É isso? Bom, exemplo. Vamos dar um exemplo concreto e tradicional de regra de 3, só que não é como é apresentado normalmente, não é regra de 3, é regra de 4, de 5, mas chama regra de 3. Por exemplo, é o seguinte. Vamos ver. Trabalhando 8 horas por dia, sempre as coisas assim. 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros de comprimento em 12 dias. Quer dizer, então o número de horas trabalhadas por dia, são 8 horas por dia, 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros em 12 dias.
Pergunta. Se o número de horas de trabalho for reduzido para 6 horas, e o número de trabalhadores aumentado de 3 para 5, qual o comprimento do número de mesma altura que eles construirão em 15 dias? Aqui a pergunta é quantos metros de muro vamos chamar de L? Sempre a gente se representa por L o comprimento das coisas, simplesmente porque em francês e em inglês o comprimento é por L. Tudo bem. Normalmente. Bom, então a gente tem que dizer que o comprimento L é uma função do número de horas de cada trabalho, do número de trabalhadores, do número de metros e do número de dias. Metros é a própria metro, e do número de dias. Então, será que ele é proporcional? Essa grandeza L é proporcional às grandezas H, P e D? Isso aqui é H, isso aqui é P, isso aqui é razoável. Essas coisas, a gente nunca, ao contrário do caso do número do em que é uma questão matemática, que a gente pode demonstrar, né, a demonstração é simples, é só botar um rolador, demonstrar que o volume do bloco é proporcional separadamente a cada uma das áreas. Nos casos assim, de trabalhadores, de batatas, etc., são coisas que você tem que aceitar. Né? Quer dizer que se eu dobrar o número de horas de trabalho, o número de metros vai dobrar também. É razoável, cara, mas é uma demonstração matemática. Por exemplo, o número de horas de trabalho não pode ser mais do que 24 horas por dia, não tem condição, essa função não está definida fora do intervalo do 0 a 24. E também, não é claro que se você puser a pessoa para trabalhar 24 horas, o rendimento vai ser o mesmo. Mas a gente admite essas coisas assim, dentro de um certo limite. Né? Dentro de um certo limite é razoável. Quer dizer, se eu trabalhar 2 vezes mais, eu produzo 2 vezes mais. Então, é proporcional. Se eu duplicar o número de trabalhadores, eu duplico. Se eu multiplicar o número de trabalhadores por 1000, aí não vai sair nada. Vai dar uma confusão do diabo e não vai resultar coisa nenhuma. Então, é uma das coisas que tem que ser vista quando ele cai essa bola que eu falei, né? Da lei de Hooke. Se você esticar demais, ela quebra. Se for uma força pequena demais, ela não se mexe. Então, a gente tem que ter uma certa dose de bom senso nessas coisas. Então, vamos admitir que isso aqui é proporcional. Então, esse aqui é o produto. Proporcional ao produto. Então, o problema agora é introduzir uma espécie de uma nova grandeza, que é esse produto aqui. Proporcional ao produto. Então, o produto é a grandeza do prédio, não é o valor individual. É o produto. Então, quando esse produto, agora a minha regra, agora sim, que para a regra eu sei o seguinte, OHTV, que é um produto do número de horas, pelo número de trabalhadores, pelo número de metros, e aqui é um comprimento, um grupo pessoal. Então, aqui um problema brasileiro é quando esse produto é 8, 3, 3, 24, né? 24, vezes 40, vezes 12. Quando é 24 vezes 12 é 288, não é isso? Então o L é 40. Então, quando o LTV é igual a 288, o L é 40. Então, quando eu divido isso aqui por 288, tem que virar 1, fica 40 dividido por 288. Isso significa 10 dividido por 72. Aí, eu multiplico, quer dizer, aqui também precisa dividir por
que é legal os alunos já fazerem isso, porque eles sistemáticos. O sistemático é dito no plano de erro. Então, multiplica. Quer saber? Agora, se é versículo 30, versículo 450. 450, fica 450, quando é igual a 450, isso aqui fica 450, 10, dividido por 72. Diz lá, enquanto aí, 5, 6, 450, 10, 480, dividido por 72, probabilidade. 62,5. Ok? Então, quer dizer, aí você tem uma regra de 3, que é chamada regra de 3 compostos, na verdade, não é uma regra de 3, é uma regra de 4, mas que a gente reduz a uma regra de 3, considerando que o que interessa aqui é o produto. Portanto, que é proporcional separadamente a cada um, então é proporcional ao produto. Então a gente tem uma regra de 3, realmente. Sim. Agora, existe também a noção, que é uma noção igualmente importante, de proporcionalidade inversa. Então, com exegese. A exegese vai ser proporcional ao correspondente que a cada valor X da primeira exegese, se o valor Y da segunda. Então, eu quero fazer para diferenciar aqui. E para que seja chamada de inversamente proporcional, ele também está fazendo duas condições. A primeira condição é que, quando X for maior, o X menor será o Y. E a segunda condição é que, quando eu multiplicar X corresponde a Y, então, ao CX corresponde 1 sobre C. Quer dizer, quando eu multiplicar o X por C, o Y fica dividido por aquela multiplicação. O exemplo de grandeza imediatamente proporcional, bastante conhecido, é o seguinte. Suponhamos o seguinte, eu tenho 3 torneiras enchem um tanque em 2 horas. Aí, eu não vou botar em quanto tempo duas torneiras desses tanques, porque essas outras 2 torneiras podem ser outras torneiras maiores ou menores. Então, fechando uma delas, aí vai vão marcar. Fechando uma delas, em quanto tempo as outras 2 encherão o mesmo. Então, eu tenho aqui o número de torneiras e o número do tempo para encher o tanque. Então,
problema correspondente, que a cada X torneiras, ela leva tempo Y. Então, torneira vai, demonstração, Isso. Se eu fizer uma torneira no meu torneiro, isso você sabe que ninguém vai fazer diferença nenhuma. Tem torneiras iguais. Eu já dei uma colher de chá, dizendo que estava feio, eu fechei uma delas. Então, tem duas coisas, mas de fato é preciso dizer. Porque as três torneiras são iguais. Por que elas são iguais? Iguais como eu e você. Não é surpresa. Então é o seguinte, se as três torneiras são iguais, como você observar, se eu pegar, em vez de três, tomar 6 torneiras iguais funcionando ao mesmo tempo, é natural admitir que ele está levando metade do tempo para ser. Porque aí é fácil de ele provar isso matematicamente. Porque se eu estou em vez de 3, por 6, eu posso imaginar o tempo dividido ao meio, porque eu 3 torneiras do lado e do outro. Aí esse meio que vai ser com 3 torneiras, aí o meio vai ser metade do tempo. Eu estou dando 6 e eu dou do tempo. Metade do tempo. Às vezes, esse é o mesmo tempo. Então é natural supor que isso aqui é admitir, supor, é natural admitir que essa correspondência é uma proporcionalidade inversa. Nossas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se você tem isso igual a Fx, então a gente tem aquela condição que F de 6x é igual a 1 sobre C vezes F de x. Então eu posso imaginar F de x como sendo F de x vezes 1, aí esse x agora aparece como um fator multiplicativo, então tiro ele aqui do fora, fica 1 sobre x vezes F de 1. Se você vai aplicar o F1, então ele explica toda a proporcionalidade inversa é do tipo F de x igual a K vezes x. Como a proporcionalidade direta x vezes K é de x é K sobre x. Seja como for, no meu problema, voltando aí ao problema, sem estudar um táxi de forma por enquanto, eu tenho o seguinte, que as 3 torneiras enchem o tanque em 2 horas. Então eu quero saber as 2 torneiras em quanto tempo enche o tanque. Então eu divido isso aqui por 3, fica uma torneira. Quando eu divido isso aqui por 3, isso aqui fica multiplicado por 3. Por causa da proporcionalidade inversa. Divido isso por 3 aqui do lado de cá, fica por 3 lá do lado de lá. Então 2 vezes 3, 6. Então agora eu fico aqui por 2, quando saber 2 torneiras, corresponde a dividir por 2. Ele tem resposta. 3 horas. Comecei com algumas frases, então eu vou me permitir prolongar um pouquinho mais sobre. Bom, então a gente tem finalmente aquele caso de regra de 3 entre aspas, que é você tem uma grandeza que é proporcional a várias outras, que é diretamente proporcional a algumas e inversamente proporcional a outras. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha uma grandeza dada que depende de x, y, u e v. Sendo que dado é diretamente proporcional a x e y e é inversamente proporcional a u e a v. Então, como é que eu exprimo essa grandeza como função das duas? Eu simplesmente assim, como eu diretamente proporcional a x e a y, então eu sei que x
fica multiplicado por 1, fica x igual a x vezes 2, então quando x está fora do parênteses, aqui é 1 lugar do x. O y também. Vou fazer isso de uma vez, mas como o inverso do inverso proporcional, que é o que a gente está vendo agora, eu estou fazendo separado. Então, inversamente proporcional a 1. Então, fica x. Isso sobre 1 é 1, x. E é inversamente proporcional a v. Então, fica x, y, 1v, vezes é 1. E a redução à unidade, né? Como estudos superunitários aqui, tudo igual a 1. Então, isso vai significar. Então, conclusão, todo dado é diretamente proporcional a x e y, e é inversamente proporcional ao v, esperando da forma x, y sobre 1v. Então, todas as questões aqui, diretamente proporcional a várias outras e inversamente proporcional a outras, ela é diretamente proporcional a uma expressão desse tipo, que é produto da grandeza em relação às quais ela é diretamente proporcional, dividido pelo produto das grandezas pelas quais ela é inversamente proporcional. Um grande exemplo concreto, então a gente transforma toda a regra de 3 mista, direta, misturada com o inverso, numa regra de 3 simples, sendo cuidado apenas de substituir todas as variáveis que aparecem no programa por uma única variável, que é o produto dos dados referentes à grandeza diretamente proporcional e o produto dos dados referentes às grandezas que aparecem como inversamente proporcional a elas. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Bom, exemplo é de uma fábrica de tecidos, em que você tem 5 teares, fábrica de tecidos, funcionando 6 horas por dia. Esse usuário fabrica 800 metros. Então, fabrica 1.800 metros. 1.800 metros de tecido, de 1,20 metro de largura. Isso em quantos dias? Em 4 dias. Aí eu dou uma regra de 3 opostos. Você tem uma fábrica que tem 5 teares, funcionando 6 horas por dia, fabrica 1.800 metros de tecido com 1,20 metro de largura em 4 dias. Pergunta: se um dos teares não puder funcionar, então fica 4. E a largura do tecido for reduzida para 80 centímetros. Em quanto tempo a tecelagem fabricará 2.000 metros do mesmo tecido, com a máquina agora funcionando 8 horas por dia? Bom, então agora a pergunta se refere ao número de dias, que é a máxima necessidade. Então, desse problema, o tempo aqui, que é o número de dias, eu também citei, claro, porque não sei dias, horas, então o número de dias, o tempo necessário, vai ser uma função. Vai ser uma função que vai depender do número de teares
vai depender do número de horas por dia que esse piada vai trabalhar, vai depender do número de metros que eu quero produzir, e vai depender também da largura do tecido. Mas isso também dentro de certo limite. O que há, ele consegue fabricar tecido de largura diferente, mas dentro de certo limite. Essas coisas todas são aquele grande salto que a gente tem que colocar para superar o argumento. Bom, então esse que vai ser uma constante multiplicada pelo fator. Quanto maior for o número de piadas, menor é o número de dias necessários. E de fato, se eu duplicar o número de piadas, eu reduzo proporcionalmente o número de dias. Eu estou dando aqui que o número de piadas é o número de dias que eu quero saber, é inversamente proporcional ao número de piadas. Quanto ao número de horas por dia, também. Quanto mais horas por trabalhar, se eu duplicar, em vez de 6 horas trabalhar 12 horas por dia, a máquina não se cansa, não vai trabalhar 12 horas por dia, se ela não quer, né? Então, duplicando o número de horas, absolutamente normal que diminui o número de dias do trabalho. Ao mesmo tempo, a gente vê que é diretamente proporcional ao número de metros, quer dizer, quanto mais metros, maior o número de dias, se eu duplicar o número de metros que eu preciso, tem que duplicar o número de dias. Não veremos outras entendendo assim. E, finalmente, a largura também. Imagine que um piano, para fabricar uma peça que é 2 vezes mais larga do que a outra, deve gastar o dobro do tempo. Imagine. Isso aí fica sujeito à discussão, mas também vamos admitir. Ok? Então, o que eu sei? O que eu sei é o seguinte, que quando, aí é uma regra extremamente simples, né? Que você tem o seguinte, quando ML dividido por TH, vamos escrever aqui do lado. Então, agora eu querei isso, você tem ML sobre TH, e calcular o número de dias do tempo. Quando o ML sobre TH, porque o nível de distância vezes o nível dividido por 30 dá 72, né? Então, o número de dias necessário foi 4. Agora, eu quero saber o que é que acontece quando LL sobre TH, L que é 2.000, L é 10,8, TH dividido por 32. Então, fica 25 joules. Desculpa. LL sobre TH, 24, eu tenho que dar 50. Então, aqui dividido por 50, aí dividido aqui por 50 também. E agora tudo é regra diferente. 72. Toma tudo. Estou querendo terminar logo. Tá. Dividido por 72. Depois aqui eu multiplico por 50. Aqui, 4 vezes 1 alto, né? Então, esse aqui, vezes 50. Vezes 50, sobre 18. 50 sobre 18 vai dar 25 sobre 9. Era 2, 18, 2, 7, 9. Aí esses 2 7 nomes do dia, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o dia agora
desenvolver 24 horas. Os dias de trabalho são 8 horas. São 7 nomes de um dia, e outros são 7 nomes de 24 horas. São 3 atividades. O importante aqui é observar é que aqueles problemas de regra de 3, que são aparentemente complexos, eles se reduzem a uma regra de 3 simples, direta. É só você observar quais são as belezas que são, das quais que são inversamente proporcionais àquilo que se pede, e quais são as belezas que são diretamente proporcionais àquilo que se pede. Fazer um produto que foi um minerador diretamente proporcional, fazendo essas coisas comunidades, sentido de 72 depois 72, você faz 24, você faz 5, então ficou a regra de 3. Mas o importante de tudo, são duas mensagens que eu queria passar para vocês. Uma é que é preciso verificar com cuidado se as coisas são proporcionais mesmo, e dentro de certos limites de razão são proporcionais. E a outra coisa é que a regra de 3 compostos, que não é regra de 3 simplesmente compostos, não é regra de 3 nem nada, se reduz a uma regra de 3 mesmo, usando esse verbo, que é fazer uma expressão que é um produto que os direitos são diretamente proporcionais e diretamente inversamente. E desculpe que eu tenho ali mais um pouco, mas eu não sei apresentar. Voltando isso aqui às estruturas. Aqui é bem curioso.